E vamos começar mais uma semana que pode ser decisiva para o Bitcoin. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre as perspectivas, vou também atualizar sobre os dados macroeconômicos que podem impactar os preços do Bitcoin e das criptomoedas nessa semana. E também vou estar falando da análise de sentimento. Então bora lá, mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e também seguir o nosso canal no Telegram, onde eu costumo mandar atualizações que chegam até mais rápido do que aqui. Então vamos direto ao ponto aqui, vamos ver primeiro, começando pelo gráfico diário, né? No gráfico diário do Bitcoin a gente não teve mudança nos últimos dias, tá? O Bitcoin está parado aí desde o dia 15 de fevereiro, mas nas últimas semanas o Bitcoin rompeu para cima um padrão gráfico, né? Na verdade um pivô de alta que projeta o Bitcoin na região dos 60 mil dólares, né? Se a gente pegar aqui, a gente tem essa projeção, quer dizer que vai essa semana? Não tem como afirmar, inclusive não dá para saber exatamente quando o Bitcoin pode buscar o alvo desse pivô, tá? Mas o gráfico está dizendo que tem essa projeção sim, que existe essa possibilidade de o Bitcoin subir, tá? Então a gente está vendo aí um pivô de alta projetando o Bitcoin acima e no tempo gráfico diário a tendência é de alta e não tem nada indicando queda por enquanto no gráfico, tá? Olhando só o gráfico, ignorando o resto. Quando a gente vai aqui para o de uma hora, o Bitcoin pode estar fazendo um padrão de acumulação de alta, tá? A gente vê que o Bitcoin deu uma pernada de alta. Eu acho que no gráfico de 4 horas fica melhor para ver isso, né? O Bitcoin deu uma pernada de alta aí nos últimos dias, como a gente já está cansado de saber, mas ele parou nos últimos dias e essa parada que ele fez, ela pode ser uma bandeira de alta, tá? Se a gente olhar aqui, ó, dá para enxergar, pelo menos eu consigo enxergar um padrão de continuação e talvez até sendo rompido para cima aqui, tá? Então, se o Bitcoin for buscar o alvo dessa bandeira de alta aqui que ele formou nos últimos dias, né, se a gente fizer a projeção aqui dessa bandeira de alta para cima, o alvo seria na região de aproximadamente 56 mil dólares, tá? Então tem espaço aí para o Bitcoin lá nos 56 mil dólares, mas como a gente sabe, o que está mandando no Bitcoin nos últimos dias é o mercado americano, então a gente tem que ficar de olho para onde que ele está indo, né? E amanhã, galera, é segunda-feira, tá? Segunda-feira vai ser feriado nos Estados Unidos, então não vai ter muitos dados. Geralmente o que move o mercado americano são eventos ligados à economia americana, ao mercado financeiro americano, dados macroeconômicos, e os mais previsíveis desses eventos são os dados macroeconômicos. E quando a gente vai aqui para o calendário, a gente já vê de cara que amanhã, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos, tá? É aniversário de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Eu não sei se esse feriado aí, por ser da aniversário da cidade, né, ele vai ser um feriado nacional, mas, né, vamos considerar aqui que seja, tá? Se alguém souber dessa informação, deixa aí embaixo, por favor. Mas, se for isso mesmo, o dia tende a ser parado para o Bitcoin, tá? Porque geralmente quando você tem feriado nos Estados Unidos, a liquidez dos mercados, principalmente de criptomoedas, diminui porque a maior parte dos traders, das pessoas que negociam criptomoedas são cidadãos estadunidenses ou empresas sediadas nos Estados Unidos. Se tem feriado, o pessoal não negocia. E a bolsa de lá também fica fechada, né? Então o Bitcoin segue muito as bolsas de lá. Então acaba que tende a ser um dia mais parado, tá? Não é certeza, não existe certeza em renda variável, mas costuma acontecer isso, tá? Na terça-feira, na verdade na quarta-feira, que a gente vai ter algum dado aí relevante, né? As atas da reunião do FONC, mas o Fed ele vai basicamente falar nessas atas aí, argumentando, né, o porquê eles deram o aumento de juros, ou manteram, no caso, manteram os juros. Vou explicar só isso, tá? A perspectiva deles. E, né, a gente tem que ficar de olho, embora esse documento ele traga aí percepções do passado, ele pode aí reforçar aquilo que o Fed falou de não cortar juros em março, tá? Então, importante, o outro dia que a gente vai ter dados, o dia que a gente vai ter mais dados macroeconômicos é na quinta-feira, né, dia 22 de fevereiro, e no mais é uma semana aí com poucos dados macroeconômicos, tá? Então, olhando só a economia dos Estados Unidos e os dados, eu não vejo como uma semana aí com grande potencial de movimentação. Mas a gente não pode olhar só para isso, a gente tem que olhar para análise de sentimento, porque muitas vezes ela nos dá dicas preciosas também. E indo aqui para o TRDR, tem uma coisa que já me chama a atenção de cara, tá? A taxa de funding está subindo bastante na Binance aí nas últimas horas, né? E sinal de que talvez a gente esteja tendo um aumento aí de posições compradas, tá? Talvez esteja ficando pesado e a corretora tenha que cobrar mais caro de quem está apostando na alta para manter o preço do contrato futuro perpétuo de Bitcoin equilibrado, tá? Então,
esse é um detalhe. O Open Interest não aumentou aí no final de semana, né? Geralmente final de semana não tem muita gente operando, então é normal o Open Interest não aumentar, mas o long short ratio segue abaixo de 1, tá? Mostrando que temos mais pessoas apostando na queda ainda, o que em tese significa que a gente tem combustível para o Bitcoin subir mais, tá? Então, o TRDR, por enquanto, apesar das nuances, apesar das divergências, ele ainda segue sinalizando que existe mais possibilidade de subir do que de cair, tá? Mas para a gente ver isso com mais profundeza, né, com mais detalhes, a gente tem que olhar principalmente para o mapa de calor da High Block, tá? E começando aqui pelo mapa de calor de 7 dias, o que eu vejo aqui é o seguinte: liquidez acumulada de todo lado, tá? Acima, abaixo, começou a se formar bastante liquidez ali na região dos 53.900, tá? 53.700 aproximadamente. Região dos 53 mil exatamente também tem bastante liquidez, tá? Então quer dizer que essas baleias jogaram no mercado ali, elas tomam o dinheiro da galera, mas abaixo também tem, tá? Principalmente na região ali dos 50 mil dólares, né? E na região dos 47 mil dólares aproximadamente, tá? Então tá formando liquidez de todo lado, mas eu tô vendo 2 pontos fortes de liquidez abaixo e um acima, tá? Então, em tese, estaria formando mais liquidez abaixo, as pessoas estariam apostando na alta, o que poderia fazer as baleias jogarem ali para aquele lado, tá? Mas tá bem inconclusivo isso daqui, porque, como eu disse, tá, temos liquidez acima e abaixo. Quando a gente tem liquidez dos dois lados, o mercado pode ir para os dois lados, tá? Então é um pouco confuso, mas nesse caso eu vejo as outras ferramentas de análise, né? No caso a análise gráfica indicando alta, o TRDR ainda mostrando mais pessoas apostando na queda, então eu prefiro acreditar, tendo esses outros indicadores como critério de desempate, que iria buscar liquidez acima, tá? Então não duvido da gente ver o Bitcoin indo pelo menos nos 53 mil dólares, tá? Mas tudo é possível, né, galera? Temos que ficar atentos aí no que vai acontecer amanhã e principalmente ficar atento no que vai acontecer com o long short ratio quando o Open Interest começar a subir, tá? Quando o Open Interest sobe, significa que as pessoas estão abrindo novas posições. E quando as pessoas abrem novas posições, as posições vão ser long ou vão ser short. Se forem posições long das pessoas apostando que o mercado vai subir, as baleias tendem a jogar o mercado para baixo contra essas pessoas para tomar o dinheiro dessas pessoas, liquidando essas pessoas. Se forem posições short, né, quando o long short ratio cai, é sinal de que as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão abrindo posição, estão apostando que o mercado vai cair, então as baleias jogam o mercado para cima, tá? Então a gente tem que ficar de olho agora no Open Interest, porque dependendo da variação dele, né, dependendo do que acontecer quando ele estiver subindo, a gente vai ter uma resposta mais clara aí de para onde o mercado está indo, tá? Por enquanto, a gente está com o Open Interest ainda baixo, né, o que não impede de as baleias jogarem o mercado para algum lado, mas geralmente elas gostam de fazer isso quando o pessoal acaba de abrir posições ali, tá? Então a gente tem que ficar de olho, esse indicador muda muito rápido. E galera, tem uma coisa que está me chamando a atenção nesse momento. E eu me refiro aqui nesse caso ao gráfico da dominância do Bitcoin, tá? Observem aqui o que está acontecendo, galera. A dominância do Bitcoin subiu, como de costume, quando o Bitcoin sobe, tá? E foi para a região ali dos 54 pontos. Agora, observe o que aconteceu nas últimas vezes em que a dominância do Bitcoin bateu nessa região dos 54 pontos. Tá? A gente pode considerar aqui também, eu gosto de considerar sempre uma região, tá? Ela caiu, tá? Ou seja, nesse nível aqui, a tendência é ela cair. Geralmente, quando a dominância do Bitcoin cai, a gente tem as altcoins fazendo um pump, tá? Então, eu tô vendo aqui essa possibilidade que é excelente para as altcoins. Eu tô vendo muitas altcoins aí subindo nos últimos dias, né? Uma delas aí que é uma aposta que eu comentei com vocês, tá? Que é aposta, isso aqui, galera, não é coisa séria, igual o pessoal acha que é um investimento, né? A Tainan tá falando para investir, comprar essa moeda aí, ficar segurando ela para sempre. Não, tá? Isso aqui é, infelizmente, me desculpe o termo, mas uma porcaria. Uma moeda que já faliu, estão tentando ressuscitar o projeto, mas assim, né? É difícil poder apostar muita coisa nisso aqui, tá? Isso aqui só coloca o dinheiro da Ping, mas é a Lunk, tá? Ela fez um padrão de alta aí nos últimos dias e na minha visão ela tem um potencial de subir aí, galera, pelo menos mais uns 150% com relação a esse padrão que ela rompeu para cima, tá? Então, eu não duvido nada de a gente ver a criptomoeda Lunk, ou conhecida também como Luna Classic,
disparar aí nos próximos dias se a gente tiver o Bitcoin principalmente parado nessa região, tá? Geralmente a dominância cai quando o Bitcoin fica parado, igual ele está nos últimos dias assim. O Bitcoin subiu e estagnou, a dominância começa a cair. O pessoal começa a procurar as altcoins e quando as pessoas procuram as altcoins, né, as pessoas que perderam o bonde, elas falam, nossa, eu preciso comprar alguma coisa para compensar. Eu não peguei essa subida do Bitcoin, não comprei o Bitcoin lá em 2012 quando ele começou. Eu quero achar alguma coisa. As pessoas começam a procurar altcoins e acaba que a gente tem uma out-season, né? Não vou dizer uma out-season igual de 2017, 2021, mas pelo menos uma mini out-season, tá? As altcoins começam a performar muito bem e isso aí acaba sendo muito lucrativo para quem está posicionado em altcoins, tá? Uma delas aí de maior market cap que muita gente conhece, que eu comentei nos últimos dias, é a Cardano, tá? A Cardano rompeu para cima uma bandeira de alta, como eu comentei com vocês, e eu vejo um alvo para ela, galera, que é grande, tá? Se a gente olhar aqui, o alvo dela lá na região dos 94 centavos, Tainan, vai. Certeza não existe. Na dúvida, você vai subir no seu stop ou sobe o seu stop pelo menos para o preço de entrada, tá? Para garantir o lucro, faz umas parciais no caminho, porque assim, se ela não for buscar o alvo, você não fica no prejuízo, você ainda fica no lucro, tá? E se for, só alegria, tá? Se ela for buscar esse alvo aqui, galera, também é uma moeda que tá dando uma impressão aí de que pode subir, tá? Seria uns 50% de subida, que não é pouca coisa, né? É muita coisa no mercado de criptomoedas, tá? Então, tô vendo em várias moedas aí, quando a gente olha aqui para, deixa eu ver a Solana como é que tá, né? Vamos ver aqui, Solana, opa, eu acho que eu digitei errado aqui. Deixa eu ver, Solana, vamos ver aqui, tá? Solana também rompeu para cima aí uma bandeira de alta, galera, e com um alvo bom, tá? Nossa, e tá lindo esse gráfico da Solana aqui. Tá, Tainan, você tá falando para hold? Não, eu tô falando aqui curto prazo, tá? Para quem faz trading, a Solana parece estar interessante. Se a gente pegar aqui e projetar para cima, seria alvo nos $149, agora ela está em 112, né? Tem várias moedas aí com gráficos muito bons. Vamos ver a Binance Coin. A Binance Coin rompeu para cima uma flâmula, o alvo está ali na região de aproximadamente $400, tá? Agora ela está em 350, então tem potencial de subida ainda. A Binance Coin eu só não gosto muito porque nos últimos tempos ocorreram muitos foods na Binance, né? Notícias ruins aí que assustam os investidores e ainda tem um processo correndo lá nos Estados Unidos, um processo bem sério, e eu fico com receio de posicionar nessa moeda como a Binance Coin, porque do nada sai uma notícia desfavorável para a Binance, ela cai. Nem que, não estou dizendo que a Binance vai quebrar, mas só estou dizendo que qualquer coisa que acontece, ela pode de uma hora para outra mudar, tá? Então não é uma moeda que eu sou muito fã de ficar operando, não. Ela pode às vezes fazer movimentos muito rápidos aí quando aparecem essas notícias aí de surpresa, tá? E no mais, pessoal, vendo oportunidades, vocês sabem que eu compartilho com vocês aqui no YouTube, no canal do Telegram, então não deixem de acompanhar. No mais, desejo que todos tenham uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!